atenção, esta é a mensagem do Messias. Esse é o título dessa mensagem, porque é exatamente aquilo que o autor de Hebreus ele procura trazer nesse texto para os ouvintes. Ele quer que os ouvintes tenham muita atenção na mensagem de Deus. E por que o autor de Hebreus ele procura fazer isso? Porque aqueles ouvintes, quer hebreus, quer judeus, eles estavam demorosos para atender a mensagem do Evangelho. Eles tinham colocado a fé em Cristo, sim, mas eles estavam vagarosos, eles estavam demorados para realmente começar a obedecer. Isso que nós vamos ver aqui nesse texto, os argumentos do autor de Hebreus para convencer aqueles judeus crentes a obedecerem rapidamente o que Deus ensina. E é interessante porque a gente lê o escrito de Paulo, o autor aqui de Hebreus também, colocando vários argumentos para convencer. E o Evangelho é isso, é convencimento. Tem um versículo lá nos Pequenos Provérbios, que diz que não é pela força, mas é por convencer. Eu sigo esse princípio, essa filosofia no meu ministério de procurar convencer, não pressionar, não forçar, mas convencer, para que haja uma voluntariedade. E é isso o que o autor de Hebreus está fazendo aqui nesse texto. Por isso há esse título, muita atenção, ponto de exclamação. Esta é a mensagem do Messias. Por isso é fundamental prestarmos atenção. Você vai colocar lá? Está na King James, né? Por isso é fundamental prestarmos atenção mais ainda às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. Pois se a mensagem proferida por anjos provou sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Esta salvação, tendo sido proclamada pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. E juntamente com eles, por intermédio de sinais, Deus testemunhou feitos portentosos, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos conforme a sua vontade. Então, o autor de Hebreus, ele termina o capítulo 1, que nós vimos todo o capítulo 1 já alguns meses atrás, mostrando a superioridade de Cristo sobre os anjos, que Cristo era maior do que os anjos. Quando Deus ele revela a realeza e a importância do Messias, o convidado para se assentar à direita de Deus, Jesus, ele é o Messias, e ele que foi convidado para se assentar à direita de Deus. Não foi nenhum homem, não foi nenhum presidente, não foi nenhum famoso religioso do passado, não foram nem os anjos. Deus Pai convidou Deus Filho para assentar ao seu lado. Mais ninguém à sua direita. Então, é revelado também que os anjos são seres enviados para servir os salvos. Finalzinho do capítulo 1 diz isso. Isso quer dizer que o Messias merece a adoração dos anjos e dos salvos. O Messias que merece. Os anjos foram enviados para servir os salvos a nós. Então, esse texto foi escrito para hebreus que haviam aceito o Messias em suas vidas. E ele foi escrito para mostrar a esses hebreus que tinham aceito o Messias em sua vida, que Cristo era superior aos anjos. Mas eles ainda, esses judeus ainda não haviam se
se comprometido com o Messias em sua totalidade. Aquilo que eu falei no início. Ainda haviam algumas dúvidas, ainda haviam alguns receios, ainda haviam algumas desconfianças na vida daqueles crentes judeus. Então eles colocaram a fé em Jesus Cristo, eles colocaram a vida em Cristo, receberam Cristo em suas vidas, mas eles ainda não serviam a Cristo na sua totalidade, não se entregaram a Cristo na sua totalidade. Haviam alguns receios, algumas desconfianças, mas será? Né? Muitas vezes nós temos algumas dúvidas também, passam em nossas cabeças, né? Se eu não trabalhar, eu não vou ter o que comer, né? É normal pensarmos assim, e é verdade. Nós muitas vezes acabamos então colocando o trabalho ou outros ídolos em nosso coração na frente de Deus, a gente não confia nele. Então, é um texto válido não somente para os hebreus daquela época, mas também para os gentios salvos daquela época e para os dias de hoje também, para nós, para a igreja, é válido. Muitas vezes nós temos essas dúvidas, esses receios. Então, há muitos crentes que recebem Cristo, mas ainda não se comprometeram com Ele totalmente, ainda seguram em suas mãos certas coisas da sua vida, em suas vidas. Então, versículo 1 novamente. Por isso, é fundamental prestarmos atenção, mais ainda, às verdades que temos ouvido. Para quê? Para que jamais nos desviemos delas. Então o autor está dizendo, olha, nós devemos prestar muito mais atenção ainda a essas verdades do Evangelho, para que a gente não se desvie dele. Por um Messias ser superior aos anjos, e a função dos anjos era de trabalhar em benefício dos salvos, os hebreus que creram no Evangelho deveriam dar mais atenção ainda aos ensinamentos de Cristo. Ou seja, no capítulo 1 nós vimos que a lei mosaica foi entregue através de anjos, não pelos anjos, não os anjos que entregaram em si, veio deles, não, eles foram usados como um veículo para entregar a lei mosaica, Moisés. Então os judeus, eles tinham os anjos na mais alta estima, por esse motivo, porque a lei mosaica era muito importante para um judeu. E aqui o autor de Hebreus está dizendo, olha, Jesus, ele é o Messias porque ele é acima dos anjos. Se vocês têm uma autoestima grande pelos anjos, Jesus está acima deles. E por esse motivo vocês devem crer nos ensinamentos de Jesus, porque ele é superior aos anjos. Se para vocês os anjos são importantes, então Jesus precisa ser mais ainda. É o que ele está falando aqui. Visto que Cristo é maior que os anjos, devemos levar a sério a revelação que nos foi dada por meio de Jesus. Se os israelitas recebiam punição severa sempre que desobedeciam a lei mosaica, que Deus dera para eles por meio de anjos, então a punição por desconsiderar o que Deus nos deu por meio de seu Filho será ainda mais severa, porque Jesus é superior aos anjos. Então é isso que ele está falando para aqueles judeus, olha, vocês têm os anjos como algo importante, porque através dos anjos Deus entregou a lei mosaica. Só que esse ensinamento que vocês estão recebendo agora, que vocês não estão se comprometendo, ele foi entregue por Deus através de Jesus. Na verdade veio do próprio Jesus, ele é superior aos anjos. Então se comprometa com esse ensinamento, com essa mensagem. Mais adiante nós vamos observar que os leitores originais dessa carta de Hebreus, aqueles judeus lá, eles foram lentos em atender os ensinamentos de Cristo. Quer dizer, mais adiante não, agora, vamos ler, pode olhar lá o capítulo 5 de Hebreus mesmo, versículos 11 e 12.
Quanto a isso, temos muito que ensinar. Assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolentes para aprender. Apesar de que, a essa altura, já deveis ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua, mais uma vez, quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite, quando já devias estar recebendo alimento sólido. Então lembra no início que eu estava falando lá, esses hebreus, eles não se comprometeram totalmente com os ensinamentos de Cristo, eles estavam sendo lentos. E agora eu li a prova disso, aqui nesse texto. Eles estavam realmente indo devagar com a vida com Cristo. A palavra indolentes, na King James atualizada, você também pode encontrar negligentes na CF, tardios na área, lentos na NVI. No original, noros, significa insensível. Então, esses judeus crentes estavam sendo insensíveis aos ensinamentos de Cristo. Ou seja, sem sensibilidade para aprender e para entender. Eles não se esforçavam em entender o que estavam sendo ensinados. Eles estavam sendo insensíveis, não tinham sensibilidade. Eles eram descuidados com o que ouviam. Também é outro significado da palavra no original. Preguiçosos, morosos, vagarosos, lerdos. Nesse sentido, a NVI colocou lento. Que não se, outro significado da palavra no original, que não se deixa afetar pelo ensino. Então, eu sou ensinado, mas eu não me deixo afetar por aquilo que eu sou ensinado. Eu sou insensível. O que mais? Lento para aprender. Aqui, esse outro significado também. Alguém que sente pesado ou fatigante ouvir e entender o ensinamento. Isso é muito pesado, é fatigante, eu não quero saber disso, né? Então, irmãos, se um dia colocamos nossa fé em Cristo, mas hoje eu estou andando na dúvida, na desconfiança, no receio, etc., quer dizer que eu não estou mais prestando atenção nos ensinamentos de Cristo. Eu estou tomando outros caminhos para mudar minha vida cristã. Eu não estou mais seguindo a cartilha. E por esse motivo, vemos tantos crentes com o soco da mão furado. Conhece aquela expressão? Ficar dando murro em ponta de faca? Você fica com o soco da mão. Tem outro nome para isso? É o soco da mão, né? Furada. Então dá murro em ponta de faca. Porque estão há muito tempo dando murro, né? Em ponta de faca. Então a gente não precisa inventar coisas mirabolantes. Nós temos o ensinamento da palavra de Deus, é só seguirmos ele. Então nós precisamos abrir os corações para a palavra de Deus, para que ele afete nossas vidas e mude nossa mentalidade, nossa maneira de viver. É por isso que vemos tantos crentes que não conseguem deslanchar na sua vida espiritual, na sua comunhão com o Senhor, não conseguem sair do mesmo lugar, sempre patinando, porque vivem enxugando gelo. Tentam enxugar gelo? Não tem como. Vivem cometendo os mesmos erros, vivem procurando ajuda em coisas e lugares paliativos. E tudo porque eles têm medo ou vergonha de se exporem, de exporem que necessitam de ajuda, de exporem que há fraquezas em sua vida. E tudo para manter muitas vezes uma reputação, tudo para manter uma aparente perfeição diante dos homens. Mas o Senhor conhece os corações e sabe que não há bem neles. Romanos fala isso. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que entenda. Imagina eu ter que revelar os meus anseios ao pastor ou a um outro irmão, um líder da igreja.
Ele vai montar nas minhas costas, né? Outro pode dizer, eu revelo toda a minha vida para Deus, Deus sabe tudo. Se é verdade, se é sincero, tranquilo. Outro ainda, eu só revelo minhas fraquezas para um PhD. Precisa ter um PhD, né, de um quadro. É claro que nós devemos ter cuidado com quem nos abrimos. Mas há muitas desculpas hoje em dia para não reconhecermos que precisamos de ajuda. Irmãos, a solução está na palavra de Deus. A solução está em seguirmos a cartilha. Aquilo que você aprendeu quando você era criança, ou você já tem 20 anos de crente, aquilo que você aprendeu lá no início, seguir a cartilha, as regras, o projeto de Deus. Ou seja, prestarmos bem atenção em sua palavra e seguirmos tintim por tintim. Ou seja, nos mínimos detalhes, nas minúcias. Devemos nos apegar a Cristo, precisamos prestar muito mais atenção na sua palavra, porque o Senhor é superior a quaisquer coisas desse mundo e fora dela. Não só os anjos. Mas o Senhor Deus é superior àquelas coisas que você tem como muito importante, e que pode não ser errado, não ser um pecado, nas nossas vidas nós temos coisas importantes. Um cônjuge precisa ter o outro como algo importante, os pais precisam ter os seus filhos como algo importante e vice-versa. Mas eu preciso reconhecer que Cristo, os ensinamentos dele, é mais importante do que os anjos. Mais importante do que as coisas importantes que eu tenho nessa vida. Eu preciso reconhecer isso. Jesus está acima de tudo que existe no universo, e por essa razão ele é o nosso porto seguro. Um barco em águas calmas, como um tapete, é uma coisa. Eu já tive dentro de um barquinho com a água bem calma, parecia um tapete aquilo lá no Rio Paraná, em São Paulo, Mato Grosso, São Paulo. Um tapete. Mas se o barco estiver em águas mexidas, com um pouco de vento, não precisa ser muita coisa, é algo bem diferente. A base de quem está lá no meio do rio é o barco, é a base dele, é o barco, e o barco está mexido, ele está balançando muito, e você deseja que ele fique estável. E você deseja até estar em terra firme nesses momentos. Cristo é a estabilidade. Cristo é a terra firme. Os ensinamentos dele são estáveis. Os ensinamentos dele são a terra firme das nossas vidas. Então nós precisamos prestar bem atenção nos ensinamentos de Cristo para não nos afastarmos dele. Hughes escreveu o seguinte: a experiência daquela igreja há 2000 anos intersecta nossas vidas dessa forma. A deriva é o pecado que assola nossos dias. E como a metáfora sugere, não é tanto intencional, mas sim desinteresse. Os cristãos negligenciam sua âncora, que é Cristo, e começam a se afastar silenciosamente. Não há atrito, nenhuma sensação dramática de afastamento, mas quando os ventos da angústia chegam, as coisas de Cristo são deixadas para trás, até mesmo fora de vista. Então o que ele está dizendo assim, que a maioria dos cristãos não estão se afastando de Cristo de forma intencional, mas porque há desinteresse, há uma negligência. E ele diz, e às vezes não há nenhum atrito entre a pessoa e Cristo, não há nenhum conflito, não há nem uma mágoa, uma raiva de Deus, a pessoa simplesmente começa a se afastar, porque não tem Cristo como mais importante do que os anjos. Alguém não se afasta de Cristo simplesmente, ou de dia para a noite, ou de um dia para o outro. É um processo de afastamento a conta-gotas. São conta-gotas de incredulidade. São gotas de incredulidade, gotas de falta de confiança, gotas de tentações cedidas, gotas e mais gotas. Durante um bom tempo, logo a caixa de água do coração estará cheia de impurezas. Como eu disse, Dwight Pentecoste,
a falta do estudo cuidadoso da Bíblia, de capa a capa, deixará nosso coração praticamente sem nada para colocar em prática. Mas o que ele está falando não é estudar a Bíblia só para estudar, não é ler só para ler, não é ler só para dizer, li 500 mil vezes, não é isso, isso não vale. O que vale é, eu vou ler a Bíblia de capa a capa para entender e pôr em prática na minha vida, para praticar o que está lá. E faço isso entre eu e Deus, eu não preciso revelar ao mundo que faço isso. Então é interessante, porque tinha um apartamento, um vazamento, que era de gota, era gota a gota o vazamento. Só que acabou estragando os outros 2 apartamentos de baixo, a parte de telhado e tudo, porque estava há 3 anos, mais ou menos, eu imagino, aquela pequena gota. Em 3 anos, encheu lá, aquela gota foi enchendo, foi umedecendo e estragando. Então é assim, é uma gota de incredulidade aqui, é uma gota de conflito aqui, é uma gota de um pecado aqui, é uma gota de uma tentação cedida aqui, é uma gota de raiva aqui, uma gota de mágoa aqui, é uma gota de conflito ali. Depois de alguns anos, eu enchi a caixa do meu coração de impureza, de gota. Não é mais gota, a caixa de 1000 litros está cheia de água estragada. Versículos 2 e 3. Pois se a mensagem proferida por anjos provou sua firmeza, olha que interessante, né? Ele está falando, se a mensagem que foi proferida por anjos provou sua firmeza lá no passado, quando os anjos entregaram a lei, provou que era firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, ou seja, se os anjos que entregaram a mensagem de Deus a Moisés provou a sua firmeza, porque quem desobedeceu aquela mensagem do passado, Deus disciplinou e puniu. Versículo 3: como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande a salvação? Essa salvação, tendo sido proclamada pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. Então, como já vimos na mensagem anterior de Hebreus, né, capítulo 1, os anjos foram muito importantes no Antigo Testamento. Eles ajudaram Deus a entregar a lei mosaica no Monte Sinai, e frequentemente eles apareciam para fazer algum anúncio muito importante da parte de Deus. Os irmãos lembram de algum episódio em que os anjos apareceram para trazer a mensagem de Deus? De Jesus, né? Mas no Antigo Testamento. Sodoma e Gomorra. Tem outros, né? Mas Sodoma e Gomorra é muito famoso, né? Os anjos vêm lá e dizem, uma mensagem de Deus, sai daqui, vocês são os únicos que vão salvar, porque Deus vai destruir a cidade. Sansão. Também, Sansão, outro, né? Daniel, só porque é o seu nome, né? Então, portanto, por isso, os judeus tinham os anjos em autoestima. Também os anjos eram chamados de filhos de Deus, pelos autores do Antigo Testamento, mas nunca de filhos de Deus, filho de Deus. Eles eram chamados de filhos de Deus com F minúsculo, mas nunca filho de Deus com F maiúsculo. Atos 7,53 diz assim, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ele está confirmando. Gálatas 3,19 é o Novo Testamento confirmando, né, a lei sendo recebida pelos anjos, através dos anjos. Qual era então o propósito da lei? Ora, a lei foi acrescentada por causa da transgressão até que viesse o descendente, Cristo, né? A quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então, se a desobediência da lei do Antigo Testamento, que foi entregue por anjos, recebia devida punição, quanto mais disciplina teremos se negligenciarmos a revelação dada a nós pelo próprio Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, na salvação que Ele nos providenciou.
Se no Antigo Testamento aqueles que deveriam dar atenção à mensagem que foi entregue por anjos, mais ainda agora devemos dar atenção para a mensagem entregue pelo próprio Jesus Cristo em vida, pelos apóstolos também, e na inspiração através dos apóstolos depois e de outros, e até confirmando as palavras do Antigo Testamento, né? Como nós vimos aqui 2 versículos confirmando o Antigo Testamento. Então, negligenciar esta tão grande salvação não se refere à salvação em si da condenação eterna, porque os hebreus já eram salvos, eles já eram salvos. Então, essa tão grande salvação não se refere só ao momento que eu fui salvo, porque os hebreus já eram salvos e o autor de Hebreus estava chamando a atenção deles sobre essa tão grande salvação que vocês estão negligenciando. Então, o que mais eles estavam negligenciando? Porque eles já eram salvos, eles não estavam negligenciando, tentando se salvar por obra, eram salvos. Os privilégios e as bênçãos espirituais da vida de salvo. Ou seja, durante a minha vida de um salvo nesse mundo, negligenciar os ensinamentos de Cristo anunciados em sua salvação não me fará perder a salvação, mas a perder os privilégios e bênçãos espirituais que eu tenho por direito da própria salvação providenciada por Cristo. Efésios 1:3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas eu tenho percebido muitos e muitos cristãos que não têm levado a disciplina de Deus a sério. Muitos pensam que Deus é um Deus distante, ou que Ele não está interessado na minha vida, ou nas minhas pequenas falhas. Muitos têm pensado que o Senhor não irá fazer nada somente porque Ele é longânime e misericordioso. Mas isso não é a verdade. Ele é longânime e misericordioso, sim. Haverá recompensas para aqueles que obedecem os ensinamentos de Cristo e disciplina para aqueles que negligenciam a sua palavra. Há outros que estão sendo disciplinados com dureza de coração. Como assim? Ou com outras questões, seus corações são duros, eles não conseguem entender, e por não entenderem, eles não praticam. E muitas vezes nem percebem que estão passando por tal dificuldade, como uma permissão divina, disciplinar, porque são crentes que já estão tão acostumados a viverem na superfície da vida espiritual, tão acostumados a viverem em suas próprias sujeiras, algumas baixas, outras travestidas de pompa, que nem percebem que estão sendo disciplinados ou punidos com dureza de coração. Acabam tendo seus corações cauterizados, que eles ficam insensíveis para a verdade da palavra de Deus. Também pode ser que as perdas de privilégio e bênçãos espirituais se refiram ao tempo do reino milenar de Cristo. Por isso, esses crentes não prestam muita atenção na palavra de Deus agora, porque aquelas promessas estão tão longe, estão tão lá no futuro. Eu quero saber do agora, eu só penso no agora, não me interessa o céu, o futuro. Quando chegar lá, eu resolvo. Eu acerto as coisas com Cristo. Ou eu aceito entrar no reino milenar sem nada mais. Agora, essa obediência à palavra de Deus deve ser por gratidão, não por medo da disciplina. Pois a disciplina divina não é um castigo de um carrasco, mas está envolvido o amor de Deus por seus filhos em ajudá-los a mudar para melhor, para serem cristãos melhores. Os filhos de Deus foram salvos pela graça de Deus, mas muitos parecem não entender muito sobre isso, pois vivem por padrões e não por gratidão. Ou seja, obedecer à lei de Deus é algo muito bom, proveitoso e aceito por Deus, mas só se obedece, eu devo obedecer por gratidão e amor incondicional. Obedecer à lei de Deus para ser merecedor de algo é agir no mesmo legalismo que os gálatas estavam agindo e foram repreendidos por isso.
Cobiçar o que é dos outros é um mandamento. Está lá nos 10 mandamentos. E cumprir com esse mandamento por gratidão e amor incondicional é uma obra aceita por Deus de seus filhos. Agora, cumprir esse mandamento pela motivação de pensar que sou mais espiritual ou melhor que os outros é legalismo. É o legalismo, e o legalismo é um fim em si mesmo. Já a graça de Deus nos leva a testemunhar da bondade de Deus e adorar a Deus como um ser indigno de sua graça. O legalismo se manifesta quando as pessoas acrescentam elementos aos padrões estabelecidos por Deus. Orar é algo que Deus espera de nós. Acho que todos devem concordar aqui. E é bom orar todos os dias. E Deus espera que oramos todos os dias. Então suponha que alguém ore a Deus todos os dias às 6 horas da manhã. Se tem alguém aqui que faz isso, não sei. Mas estou suponhando. Uma hipótese aqui. Mas o outro irmão ora apenas 5 dias da semana e geralmente às 10 da noite. Quem está certo? De repente na nossa mente a gente não, é quem acorda cedo para orar. Mas nós vimos até uma mensagem do pastor Alex, lá de Gênesis, finalzinho da tarde, né? Que Deus vinha falar com Adão e Eva. Mas não é um padrão. Então assim, quem é mais espiritual? Aquele que ora 7 dias da semana e às 6 horas da manhã, ou aquele que ora 5 dias da semana e às 10 da noite? Toda a igreja deve seguir o mesmo padrão? Alguém deve impor um padrão para ser seguido? Deus ordena que oremos sem cessar, é só isso que Ele ordena. Agora, eu tenho a liberdade de gerenciar o modo como cumpro essa ordem. Deus diz lá, orar sem cessar. Pronto, esse é o padrão. Esse é o padrão de Deus. Como cada um que está aqui vai fazer, é entre você e Deus. Não precisa falar para ninguém como você faz, e nem deve impor aos outros fazer igual a você. A única coisa que a gente deve forçar, no bom sentido, né, é orar sem cessar, não deixe de orar. Seria legalismo eu lhe dizer que Deus ordena que você se levante às 6 da manhã para orar? Sim, porque Ele não ordena isso. Se eu fizesse, estaria acrescentando algo à ordem de Deus. Qual é a ordem de Deus? Orar sem cessar. Não, mas Jesus, Ele orava assim assado. Sim. Está na Bíblia. Sim. Está relatando como Jesus fazia, não está dizendo façam assim igual. Claro, nós devemos seguir os exemplos de Jesus, os ensinamentos dele, mas nós temos uma ordem que é orar sem cessar. Bom, posso recomendar que você se levante cedo para orar. Posso dar testemunho de meu sucesso ao fazê-lo, mas não posso ordenar nem dizer que Deus ordena que você faça assim como eu faço, ou como eu acho que é bom e certo. Claro que nós devemos nos preocupar em obedecer à lei de Deus, porque o erro consiste em crer que a nossa retidão diante de Deus depende da obediência a nossos padrões pessoais. Vou repetir, o erro consiste em eu acreditar que a minha retidão perante Deus depende da minha obediência aos meus padrões pessoais. A Bíblia condena a sensualidade, não condena? Está na Bíblia. E eu não devo me vestir sensualmente, porque desejo obedecer a Deus, e desejo obedecer a Deus porque o amo. E eu quero ser grato a Ele, por toda a sua graça e todas as suas bênçãos na minha vida. Mas se não me visto sensualmente pelo motivo de ser merecedor de sua graça, e para transparecer-se mais fiel e mais espiritual do que os demais, então estou pecando nisso. Não estou pecando em ser sensual, mas estou pecando por achar que mereço ser melhor do que os outros, porque não estou me vestindo de forma sensual. Por que eu não estou me vestindo de forma sensual? Porque amo a Deus, porque quero ser grato a deles. Não estou me vestindo de forma sensual porque eu quero me transparecer que eu sou melhor que os outros. Veja a diferença? É grande. E se eu me visto de certa maneira que não pareça sensual,
e quer impor que os outros se vistam como eu, mesmo que a maneira que eles estão vestindo também não é sensual, só que não é igual à minha maneira, não é igual ao meu padrão, eu os condeno. Isso é viver pela lei e não pela graça de Cristo. Fitzpatrick escreveu o seguinte: todo pecado, toda idolatria em meu coração nasce da falta de amor e de gratidão, e não na confiança depositada em coisas indevidas. De modo contrastante, todo ato verdadeiramente piedoso, inclusive o desejo interior de ser piedoso, nasce do amor. Então a pergunta é: o que você faz? Você faz porque você quer agradecer a Deus e ama Ele? Ou o que você faz no meio cristão, você faz por outros motivos? Se você faz por outros motivos, já ganhou a recompensa. Mateus explica isso. Se você faz porque ama Deus e é grato a Ele, ainda terá sua recompensa para receber. E eu posso então ter práticas cristãs como ídolos no meu coração. Vocês perceberam como? Eu posso ter práticas, eu posso ter o orar, eu posso ter o vir à igreja, eu posso ter o ler a Bíblia como um ídolo no meu coração, como um Deus na minha vida. Ou seja, uma vida piedosa, uma vida espiritual nasce de um coração cheio do amor de Cristo, não de um coração rancoroso, magoado e violento, mas de um coração com amor incondicional, que Deus colocou lá dentro. A nossa posição correta diante de Deus não depende de nosso desempenho, mas de nossa motivação correta em realizar boas obras. Não devemos confiar em nosso poder de realizar aquilo que, ao nosso ver, agrada a Deus. Por causa de Cristo já o agradamos. E em se tratando de nossa santificação contínua, podemos descansar no poder de Deus, como Paulo escreveu em Filipenses 1,6. Estou plenamente convicto, certo, de que aquele que iniciou boa obra em vós, há de concluí-la até o dia de Cristo. Então, quanto mais nos distanciamos dessa verdade, mais nos vemos atolados em legalismo infeliz, sem alegria alguma. Porque o viver pela graça traz felicidade, satisfação, mas o viver pela lei, ou seja, pelo legalismo, não traz alegria alguma, somente peso. Paulo escreveu aos romanos, para confrontar o problema do legalismo, o seguinte: tu tens fé, Romanos 14, 22, tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si naquilo que aprova. A palavra fé nesse verso significa uma crença, um ensino, uma doutrina. É confiança nessa crença, é confiança nesse ensino, nessa doutrina que tu tens, conforme o verso. Então, na King James, diz assim: assim seja qual for a tua doutrina a respeito desses assuntos, guarda a convicção entre ti mesmo e Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. A NVI diz assim: assim seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Então, nesse caso, é uma fé generalizada, não é uma fé generalizada, que deve servir de padrão para todos, mas algo pessoal, particular. O apóstolo não está dizendo que você pode inventar o que quiser a respeito das doutrinas da fé. Antes, ele está afirmando que dentro da sua liberdade, como cristão, ou na consciência pessoal, é preciso ter cuidado para não impor seus padrões, suas preferências e suas escolhas pessoais, como se estivesse no mesmo nível que os padrões de Deus, porque os padrões de Deus já são suficientemente elevados. Impor padrões particulares é agir com uma aceitagem. Então eu quero deixar por aqui, porque nós precisamos, tem o versículo 4 ainda, mas o que Deus nos ensina é agir por gratidão e por amor. E esse versículo 22 de Romanos está naquele contexto da carne sacrificada aos ídolos. E depois eu vou continuar sobre isso, porque Paulo diz: olha, se ele quer comer aquela carne lá, você não, fica entre você e Deus, você não faça. Esse tipo de fé que ele está falando não é fé generalizada, ele está falando daquilo que eu creio. Eu creio que isso vai fazer bem para a minha vida e eu vou adorar melhor a Deus com isso,
e vou me dedicar com o meu Senhor com relação a isso. Beleza, vai lá e faça. Você e o Senhor. Mas é entre você e o Senhor só. Não é eu querendo impor os meus padrões, o que eu acho que é bom para mim e para os outros também. Então nós devemos cuidar muito com isso, com os ensinamentos de Cristo, para não ultrapassar, os ensinamentos de Cristo para não acrescentar, e para ficarmos só naquilo que Cristo ensina, e prestarmos bem atenção na sua palavra, amém?